capitalizar as quedas para ganhar impulso para subir. Quando eu ainda estudava, muitas vezes fui encorajado a vender meu corpo. O departamento de psicologia estava sempre oferecendo dinheiro para voluntários para participar de pesquisas e, como eu vivia duro, fui uma cobaia frequente em experimentos que variavam da mera humilhação a completas enganações, incluindo interações sociais constrangedoras, repetidos procedimentos de ressonância magnética e testes exaustivos de habilidades mentais e físicas. Mas o experimento mais memorável de todos foi um estudo que prometia ser agradável, apelidado de Ajudando os Idosos. O estudo teve 3 horas de duração e deveria pagar $20. Logo de cara, 2 assistentes de pesquisa me entregaram um conjunto de refletores de bicicleta com tiras de velcro e uma bermuda de ciclista branca. Um dos assistentes disse, em tom formal, por favor, coloque esses refletores nas articulações do seu corpo e vista a bermuda. Não temos mais camisetas brancas, então você precisará ir sem camiseta. Deseja prosseguir? Por $20. Eles claramente me subestimaram. Alguns minutos depois, cheio de sensores reflexivos cobrindo meus cotovelos, pulsos e joelhos, eu mais parecia um robô nu da cintura para cima. Foi quando eles me explicaram o estudo, e os pesquisadores estavam estudando como os idosos caem no chão, visando ajudá-los a evitar lesões e ferimentos. Eles não podiam, naturalmente, pedir que os velhos caíssem repetidamente para o estudo e para isso recrutaram os estudantes universitários. Fez muito sentido para mim. Fui instruído a caminhar por um corredor acolchoado no escuro enquanto uma câmera de vídeo registrava a posição dos refletores nas minhas articulações. Enquanto eu caminhava, uma de 4 coisas aconteceria e 1. O chão desviava subitamente para a esquerda, derrubando-me com tudo no corredor acolchoado. 2. O chão desviaria subitamente para a direita, desequilibrando-me fazendo-me cair com tudo para a esquerda. 3. Uma corda presa à minha perna direita seria puxada, fazendo-me cair de cara no corredor. E 4. Se nenhuma dessas coisas acontecesse até eu chegar ao fim do corredor, eu deveria simplesmente me jogar no chão. A última opção me pareceu especialmente ridícula. Que tipo de idoso se joga intencionalmente no chão? Mas havia $20 em jogo, de forma que passei a próxima hora caindo uma vez a cada aproximadamente 30 segundos. Quando cheguei a 120 quedas, os assistentes de pesquisas apareceram, deram uma risadinha sem graça e admitiram que tinham se esquecido de ligar a câmera. Eu precisaria repetir todas as quedas. Você deseja prosseguir? Mais uma vez, respondi que sim. Mas 120 quedas depois, eu estava contundido, abatido e exausto. Com todo o equipamento, o mero ato de me levantar do chão demandava uma energia enorme e meu corpo estava todo dolorido com o suplício. Quando finalmente saí do corredor, os assistentes de pesquisa estavam acompanhados de um professor de aparência distinta, que fora chamado para investigar uma importante irregularidade. O experimento nunca tinha durado tanto tempo. Acontece que o estudo não tinha nada a ver com ajudar os idosos. Nota para mim mesmo, nunca confie no nome de um estudo do Departamento de Psicologia. Aqueles pesquisadores na verdade estavam estudando motivação e resiliência. Eles queriam saber a quanta dor e desconforto era possível submeter as pessoas antes de elas desistirem. O quanto uma pessoa era capaz de suportar para ganhar a recompensa prometida. No meu caso, a resposta foi e muito. O professor tinha ido ao hospital em um sábado porque eu fui o único que resistiu a 3 horas seguidas. Enquanto eles me explicavam o verdadeiro experimento, não pude deixar de me perguntar se eu deveria me sentir um idiota por suportar tanto abuso por meros $20. Mas, antes de eu poder dizer qualquer coisa, o professor me entregou 10 notas novinhas de $20. É o mínimo que podemos fazer por submetê-lo a isso, ele disse. Quanto mais os participantes se levantam do chão e se dispõem a continuar, maior é a recompensa. Você ganhou o grande prêmio em $200. Foi gentil da parte dele. Mas mais memoráveis que o generoso prêmio foram as lições que aprendi sobre a natureza da resiliência, sobre nos levantar quando caímos.
10 anos mais tarde, eu estava repetindo uma variação do experimento ajudando os idosos com dezenas de milhares de líderes de negócios do mundo todo. Em meio à maior crise econômica dos nossos tempos, os executivos sentiam que o chão tinha sumido debaixo de seus pés, os investidores sentiram um violento desvio do chão no qual caminhavam e os colaboradores de todos os níveis sentiram a perna sendo subitamente puxada por forças além de seu controle. Em todos os continentes para os quais eu viajava, o refrão era o mesmo: como estou exausto de cair seguidamente, como encontrarei a energia necessária para voltar a me levantar? Na época em que fui uma cobaia humana na universidade, eu não teria uma boa resposta para eles, mas desta vez eu tinha, e uma estratégia que observei pela primeira vez em 2006, estudando os mais resilientes dos estudantes de Harvard, em encontrar oportunidades na diversidade. Mapear o caminho do sucesso. O cérebro humano está constantemente criando e ajustando mapas mentais para nos ajudar a navegar por este mundo complexo e em constantes mudanças, um pouco como um cartógrafo incansável e apaixonado pelo que faz. Essa tendência foi programada em nós por meio de milhares de anos de evolução. Para sobreviver, devemos criar mapas físicos do nosso ambiente, delinear estratégias para obter comida e sexo e mapear os possíveis efeitos das nossas ações. Mas esses mapas não são cruciais para a sobrevivência apenas na natureza. Eles também são vitais para ter sucesso e prosperar no mundo dos negócios. Se você estiver conversando com um cliente, por exemplo, e tentando decidir se deve fazer uma oferta alta ou baixa, o seu cérebro está inconscientemente, e algumas vezes conscientemente, criando um mapa do evento com 2 caminhos possíveis e tentando prever para onde esses caminhos levarão. E se você fizer uma oferta baixa, pode prever que esse caminho levará o cliente a tentar reduzir ainda mais a oferta ou a aceitar a oferta oferecida, o que acabará levando ao destino final de um negócio fechado. Se fizer uma oferta alta, por outro lado, o caminho pode levar ao cliente se ofendendo e escolhendo outro fornecedor. Todas as decisões humanas envolvem esse tipo de mapeamento mental, e elas começam com um ponto do tipo: você está aqui, o status quo, a partir do qual uma variedade de caminhos se irradia, e cujo número depende da complexidade da decisão e da clareza do seu pensamento no momento. As melhores decisões surgem quando pensamos com clareza e criatividade suficientes para reconhecer todos os caminhos disponíveis e prever com precisão para onde aquele caminho levará. O problema é que, quando estamos estressados ou em crise, muitos de nós deixam de ver o caminho mais importante de todos, o caminho que nos leva a encontrar oportunidades na adversidade. Em todo mapa mental depois de uma crise ou adversidade, 3 caminhos mentais se fazem presentes. Um deles meramente orbita ao redor de onde você está no momento, que isto é, o evento negativo não gera nenhuma mudança e você acaba no ponto de partida. Outro caminho mental o leva na direção de outras consequências negativas, que isto é, você acaba em uma situação pior depois do evento negativo. Este caminho explica por que tememos conflitos e desafios. E há ainda outro caminho, que chamarei de terceiro caminho, que nos leva do fracasso ou do revés a um ponto ao qual chegamos ainda mais fortes e mais capazes do que antes da queda. É verdade que não é fácil encontrar esse caminho em momentos de dificuldade. Em uma crise, econômica ou de outra natureza, tendemos a formar mapas mentais incompletos. Ironicamente, o caminho que mais temos dificuldade de ver muitas vezes é o mais positivo e produtivo. Com efeito, quando nos sentimos impotentes e desesperançados, deixamos de acreditar na existência de um caminho como esse, de forma que nem nos damos ao trabalho de procurá-lo. Mas esse é justamente o caminho que deveríamos procurar, porque, como veremos, a nossa capacidade de encontrar o terceiro caminho é que faz a diferença entre aqueles que se deixam abater pelo fracasso e aqueles que sacodem a poeira e superam as dificuldades. Estudo após estudo demonstra que, se formos capazes de considerar um fracasso como uma oportunidade de crescimento, teremos muito mais chances de crescer. Inversamente, se pensarmos numa queda como a pior coisa do mundo, ela acaba se transformando justamente nisso. Jim Collins, autor de Empresas Feitas para Vencer, nos lembra de que não somos aprisionados pelas nossas circunstâncias, nossos reveses, nossa história, nossos erros nem mesmo as descomunais derrotas ao longo do caminho. Na verdade,
somos libertados pelas nossas escolhas. Ao analisar nosso mapa mental em busca de oportunidades positivas e ao rejeitar a crença de que cada queda na vida só nos leva mais para baixo, oferecemos a nós mesmos o maior poder possível e na capacidade de nos elevar não apesar dos contratempos, mas devido a eles. Neste capítulo, você aprenderá como crescimento pós-traumático. Na sociedade de hoje, é muito fácil deixar passar o terceiro caminho. Um exemplo particularmente notável disso é o fato de que, quando os soldados se dirigem ao combate, os psicólogos normalmente os advertem de que eles voltarão ou normais ou com um transtorno por estresse pós-traumático, TEP. O que isso faz na prática é dar a esses soldados um mapa mental com apenas dois caminhos, a anormalidade e o sofrimento psíquico. Apesar de o TEP naturalmente ser uma consequência grave e bem documentada da guerra, e apesar de a experiência da guerra poder ser tão terrível que voltar normal pode ser uma promessa bastante atraente, outra grande série de pesquisas comprova a existência de um terceiro caminho, muito melhor, o crescimento pós-traumático. Ataque cardíaco, agressão física, câncer de mama, confronto militar, desastre natural, deslocamento de refugiados, doença crônica, morte na família, transplante de medula. Se isso mais parece a descrição randômica de um pesadelo em ordem alfabética das piores coisas que podem nos acontecer, é porque basicamente é exatamente isso. Mas também é uma lista de eventos que, segundo pesquisas, levam a um profundo crescimento positivo em muitas pessoas. Os psicólogos se referem a essa experiência como crescimento contraditório ou crescimento pós-traumático para distingui-lo do termo mais conhecido, estresse pós-traumático. Quando soube dessas pesquisas mais recentes, fiquei bastante perturbado. Como eu nunca tinha ouvido falar nisso antes? Senti que o mundo estava censurando as pesquisas que não apenas eram surpreendentes como também poderiam melhorar milhares de vidas. E não estamos falando apenas de alguns estudos independentes e periféricos, mas de um grande volume de estudos extremamente respeitáveis. Ao longo das 2 últimas décadas, o psicólogo Richard Tedeschi e seus colegas se dedicaram ao estudo empírico do crescimento pós-traumático. Apesar de Tedeschi admitir que a ideia é antiga, você com certeza já ouviu a máxima "o que não nos mata só nos faz mais fortes". Ele explica que foi só mais ou menos nos últimos 25 anos que esse fenômeno, a possibilidade de algo bom surgir das dificuldades, passou a ser o foco de uma iniciativa sistemática de teorização e investigação empírica. Graças a esse estudo, hoje podemos afirmar com certeza que um intenso sofrimento ou trauma pode de fato levar a uma grande mudança positiva em uma ampla variedade de experiências. Depois das bombas que explodiram em Madrid em 11 de março de 2004, por exemplo, os psicólogos constataram que muitos madrilenos vivenciaram um crescimento psicológico positivo. O mesmo aconteceu com a maioria das mulheres diagnosticadas com câncer de mama. E de que tipo de crescimento positivo estamos falando? Maior espiritualidade, compaixão pelos outros, abertura e até mesmo, em alguns casos, mais satisfação com a vida em geral. Depois do trauma, as pessoas também relatam maior força pessoal e mais autoconfiança, bem como mais valorização e mais intimidade nos relacionamentos sociais. Isso naturalmente não se aplica a todos. Então, o que distingue as pessoas que conseguem crescer com essas experiências daquelas que não conseguem? Há inúmeros mecanismos envolvidos, mas, como era de esperar, a atitude mental ocupa o centro do palco. A capacidade das pessoas de encontrar o caminho que as leva a enxergar oportunidades na adversidade se fundamenta em grande parte em como elas concebem a situação na qual estão. Portanto, as estratégias que levam com mais frequência ao crescimento contraditório incluem a reinterpretação positiva da situação ou evento, o otimismo, a aceitação e os mecanismos de enfrentamento que incluem encarar o problema de frente, em vez de tentar evitá-lo ou negá-lo. Como um grupo de pesquisadores explica, aparentemente não é o tipo de evento em si que influencia o crescimento pós-traumático, mas, sim, a experiência subjetiva do evento. Em outras palavras, as pessoas que conseguem se levantar da queda com mais sucesso são aquelas que se definem não pelo que aconteceu com elas, mas pelo que elas podem fazer com o que aconteceu.
São essas as pessoas que conseguem utilizar o infortúnio para encontrar o caminho que as leva a perceber oportunidades na adversidade. Elas falam não apenas de se recuperar, mas de se recuperar e seguir em frente. Eureka, nós fracassamos! Apesar de muitos de nós, felizmente, vivermos uma vida livre de traumas sérios, todos vivenciamos algum tipo de adversidade em algum ponto da vida. Erros, obstáculos, fracasso, decepção, sofrimento. Temos muitas palavras para descrever os graus de provação que podem nos acometer a qualquer momento na vida pessoal ou profissional. No entanto, cada contratempo vem acompanhado de alguma oportunidade de crescimento que podemos nos treinar a perceber e aproveitar. Como meu mentor Tal Ben-Shahar gosta de dizer, não é que tudo acontece para o melhor, mas, sim, que podemos obter o melhor de tudo o que acontece. As pessoas mais bem-sucedidas veem a adversidade não como um obstáculo intransponível, mas como um trampolim para a excelência. Com efeito, é o fracasso que muitas vezes leva a ideias que acabam revolucionando indústrias inteiras, geram lucros recordes e reinventam carreiras. Todos nós já ouvimos os famosos exemplos, e Michael Jordan excluído de sua equipe de basquete no colégio, Walt Disney demitido por um editor de jornal por não ser suficientemente criativo, os Beatles rejeitados pelo executivo de uma gravadora que lhes disse que bandas de guitarra não estão com nada. Na verdade, muitos dos seus mantras vencedores basicamente descrevem a noção de encontrar oportunidades na adversidade. Fracassei seguidamente na minha vida, Jordan disse certa vez, e é por isso que saí vitorioso. Robert F. Kennedy disse praticamente a mesma coisa, mas em outras palavras, só os que ousam fracassar completamente podem alcançar a totalidade. E Thomas Edison afirmou que seu sucesso foi o resultado de uma sucessão de fracassos. Por essa razão, muitos investidores de risco só contratam gestores que já vivenciaram algumas derrotas. Um currículo imaculado não é tão promissor quanto outro que inclua fracassos e crescimento. Dessa forma, como explica um consultor, em vez de construir um muro ao redor do fracasso como se ele fosse radioativo, as empresas deveriam promover festas do fracasso. A Coca-Cola coloca essa ideia em prática com excelentes resultados. Em 2009, o CEO da Coca abriu seu encontro anual com os investidores não exaltando os inúmeros sucessos da empresa, mas relacionando todos os seus fracassos. Você já ouviu falar da OK Soda, do Surge ou do Chocolate? Provavelmente não. O objetivo de destacar todos esses fracassos foi mostrar aos investidores que às vezes se cometem erros e às vezes se perde dinheiro, mas esses fracassos levam a valiosas lições e todas essas lições têm contribuído para as inúmeras vitórias da Coca-Cola. A Harvard Business Review observa que as melhores empresas chegam a cometer erros de propósito só para instigar o tipo de resolução criativa de problemas que leva a ideias e soluções mais inovadoras. Por exemplo, durante os dias de glória da Bell Telephone nos Estados Unidos, a empresa normalmente exigia depósitos antecipados de seus clientes considerados de alto risco, mas em uma ocasião deixou propositadamente 100 mil desses clientes passarem sem pagar o depósito para ver quais deles pagariam as contas antes do vencimento de qualquer maneira. Munida dessas informações, a empresa conseguiu elaborar um processo de faturamento muito mais eficiente, que acabou acrescentando milhões de dólares de receita. Como concluem os autores da Harvard Business, cometer erros como esse constitui uma maneira poderosa de acelerar o aprendizado e aumentar a competitividade. É por essa razão que, por mais que possa parecer um contrassenso, os psicólogos recomendam que fracassemos logo e com frequência. Em seu livro The Pursuit of Perfection, Tal Ben-Shahar escreve que só podemos aprender a lidar com o fracasso se de fato vivenciarmos e sobrevivermos a ele. Quanto antes enfrentarmos dificuldades e contratempos, mais estaremos preparados para lidar com os obstáculos inevitáveis. Ao longo do nosso caminho, vários estudos comprovam essa afirmação. Em um experimento no qual 90 pessoas participaram de um treinamento para aprender a utilizar um software, metade foi instruída a impedir a ocorrência de erros, enquanto a outra metade foi levada a cometer erros durante o treinamento. E, surpresa!
O grupo incentivado a cometer erros não apenas relatou maiores sentimentos de eficiência como também, por ter sido levado a encontrar o próprio caminho para evitar os erros, também se mostrou depois muito mais rápido e preciso na utilização do software. Como o terceiro caminho fica oculto. Infelizmente, nem sempre é fácil encontrar o caminho do fracasso para o sucesso. Em meio à crise, podemos ficar tão atolados no tormento da situação que nos esquecemos da existência de outros caminhos disponíveis. Vi isso em primeira mão quando a crise financeira de 2008 rápida e implacavelmente quebrou as pernas de toda a força de trabalho. Um dia em particular ficou gravado na minha memória. Eu estava em um arranha-céu de Manhattan, com vista para a lacuna deixada 7 anos antes pelos ataques de 11 de setembro. Aquela lembrança terrível talvez já fosse razão suficiente para sentir um frio na barriga antes de dar uma palestra sobre psicologia da felicidade a um grupo de vice-presidentes seniores de uma empresa global de cartões de crédito. Quando entrei na sala, fui recebido com um desalento palpável, e o frio na barriga só se intensificou. Em vez dos sorrisos confiantes e do contato visual direto que todo palestrante espera receber da plateia, fui recebido com rostos pálidos e o mais completo silêncio. Ainda faltava cerca de meia hora para começar minha palestra e os funcionários estavam em um intervalo depois da reunião matinal. Normalmente, durante intervalos como esses, todos teclam furiosamente o BlackBerry enquanto tomam grandes goles de café e conversam com pelo menos 4 pessoas ao mesmo tempo. Mas não dessa vez. O diretor de RH rapidamente me chamou de lado e começou a falar em um tom ansioso e abafado. Ele disse que o grupo tinha acabado de ser informado do plano da empresa para reagir à crise econômica, que incluía uma ampla reestruturação, mudanças drásticas em cargos e responsabilidades e demissões em massa. Aquelas pessoas ainda estavam empregadas, ele me disse, mas muitas delas iam perder valiosos membros da equipe e estimados colegas e a carreira delas jamais seria a mesma depois daquele dia. Antes de conseguir processar as informações, vi que o microfone estava sendo colocado na minha camisa. Eu raramente senti tanta apreensão antes de falar sobre a felicidade, mas essa era a vez. Ao longo das próximas semanas e meses, andei nervosamente de um lado para o outro nos corredores de empresas da lista Fortune 500 em Hong Kong, Tóquio, Singapura, Sydney, Londres e Nova York, esperando para dar a minha palestra logo depois de anúncios de que bônus estariam sendo reduzidos e que a força de trabalho seria cortada praticamente pela metade. Em cada empresa, vi vários gestores e colaboradores tão paralisados pelo medo a ponto de se sentirem incapazes de realizar qualquer ação. O mapa mental deles parecia ancorado no presente sombrio ou, pior, concentrado apenas nos caminhos que levavam ainda mais para baixo, para destinos como o desemprego ou a falência. Uma gestora bastante infeliz de uma pequena empresa manufatureira de Seattle me contou que, apesar de sua equipe ser outrora famosa na empresa pelas suas reuniões animadas, se via agora diante de olhares de zumbi e bocas silenciosas. Outro executivo de uma empresa de construção em Joanesburgo lamentou que sua força de vendas normalmente extrovertida agora estava evitando atender os telefonemas dos clientes para não ter de lhes dar mais notícias. Eles não conseguiam enxergar um futuro positivo para os clientes nem para si mesmos, então para que se dar o trabalho? Na matriz de uma empresa financeira global, percorria a passarela acima do piso de operações, famoso por ter o tamanho de 4 campos de futebol americano. Normalmente repleto de gente vibrando de energia e atividade, o gigantesco espaço estava tomado por murmúrios sinistros. As pessoas passavam cabisbaixas pelas mesas vazias, evitando o contato visual e, em minha opinião, evitando até mesmo trabalhar. Justamente quando um empenho adicional se fazia necessário, as pessoas que eu mantinha reunidas pareciam paralisadas, como se tivessem desistido. O que estava acontecendo? Para entender a psicologia do fracasso e do sucesso no mundo dos negócios moderno, precisamos retroceder brevemente para o fim da Era de Aquário. Nos anos 1960, Martin Seligman ainda não havia fundado a psicologia positiva. Ele era apenas um modesto estudante de pós-graduação, estudando justamente o contrário da felicidade no laboratório de sua universidade.
pesquisadores mais velhos no laboratório de Seligman realizavam alguns experimentos com cachorros, aliando sons, como o toque de um sino, a pequenos choques para ver como os cães reagiriam somente ao toque do sino. Então, concluído esse condicionamento, os pesquisadores colocavam cada cão em uma Shuttlebox, uma grande caixa com 2 compartimentos separados por uma divisória baixa. Em um compartimento, os cães levavam choques, mas no outro lado eles estariam a salvo dos choques e era fácil saltar a divisória. Os pesquisadores previam que, assim que os cães ouvissem o sino, eles pulariam imediatamente para o lado seguro da caixa para evitar o choque que eles sabiam que se seguiria ao som. Mas não foi o que aconteceu. Seligman conta que se lembra de entrar no laboratório um dia e ouvir os pesquisadores mais velhos reclamando. São os cachorros, eles lamentavam. Os cachorros não fazem nada. Tem algo de errado com eles. Antes do início do experimento, os cães se mostraram capazes de saltar facilmente pela divisória, mas durante o experimento eles se limitavam a ficar deitados. Enquanto os pesquisadores contemplavam o que parecia ser um experimento fracassado, Seligman percebeu o valor do que eles tinham acabado de descobrir. Eles acidentalmente ensinaram os cães a serem impotentes. Antes, os cães haviam aprendido que, ao toque do sino, um choque invariavelmente se seguiria, não importava o que acontecesse. Então, nessa nova situação, eles nem tentavam saltar para a metade segura da caixa porque acreditavam que não havia nada que pudessem fazer para evitar o choque. Da mesma forma como os trabalhadores da empresa de construção de Joanesburgo, eles basicamente raciocinaram: para que me dar o trabalho? Depois de décadas estudando o comportamento humano, Seligman e seus colegas descobriram que os mesmos padrões de desamparo que ele viu naqueles cachorros são incrivelmente comuns nos seres humanos. Quando fracassamos, ou quando a vida nos dá um choque, podemos ficar tão desamparados que reagimos simplesmente desistindo. O fato é que, no nosso mundo dos negócios moderno e muitas vezes exposto a níveis extremos de estresse, os cubículos são as novas Shuttleboxes e os trabalhadores são os novos cães. Com efeito, um estudo mostra até que ponto nós, seres humanos, somos semelhantes aos nossos primos caninos. Os pesquisadores levaram 2 grupos de pessoas a uma sala, reproduziram em volume elevado a gravação de um ruído insuportável e instruíram os participantes a descobrir como desligar a gravação pressionando botões em um painel. O primeiro grupo tentou todas as combinações possíveis de botões, mas nada funcionava para interromper o ruído. Mais um exemplo de psicólogos malignos em ação. O segundo grupo, o grupo de controle, recebeu um painel de botões que de fato funcionava para desligar o ruído. Depois disso, os 2 grupos receberam a mesma segunda tarefa e eles foram levados a uma nova sala, o equivalente a uma Shuttlebox, e mais uma vez foram forçados a ouvir o ruído insuportável. Dessa vez, os 2 grupos podiam facilmente interromper o ruído simplesmente movendo uma alavanca de um lado ao outro, da mesma forma como os cachorros poderiam passar facilmente para o outro lado da caixa. O grupo de controle descobriu rapidamente como parar o ruído desagradável. Mas o grupo que havia sido exposto ao ruído sem poder interrompê-lo na primeira vez simplesmente ficou parado, sem se dar o trabalho de mover as mãos ou tentar fazer o ruído parar. Como disse um dos pesquisadores, foi como se eles tivessem aprendido que eram impotentes para interromper o ruído, de forma que eles nem mesmo tentavam, apesar de toda a situação, o horário e o local, tudo isso a ter mudado. Eles levaram consigo aquele desamparo ao novo experimento. Um golpe econômico pelas costas. Xangai é uma cidade notável pela rápida e impressionante prosperidade. Ainda em meados dos anos 1990, grande parte da cidade, atualmente com 19 milhões de habitantes, ainda era rural. Mas, à medida que os investimentos estrangeiros fluíram para a China e o desenvolvimento decolou, prédios de escritórios de 20 andares, antes os mais altos da cidade, se viram subitamente diminuídos ao lado de gigantes de 100 andares que se apinhavam na linha do horizonte, parecendo prometer uma prosperidade sem fim. Na minha primeira viagem a Xangai, no verão de 2008, essa promessa tinha ficado em suspenso, não apenas na China, mas por todo o planeta. Por toda a parte,
do 104 graus andar do prédio de escritórios em Pudong, o distrito financeiro de Xangai, até o pregão da Bolsa de Valores de Nova York, eu via pessoas paralisadas pelo estresse. Incapazes de prever o próximo destino do tsunami financeiro, elas estavam congeladas pelo desespero e se consideravam incapazes de seguir em frente. Nunca entendi completamente o que as mantinha tão ancoradas na inação, até que um gestor me explicou a situação nos seguintes termos: e as tendências do mercado estão fora do meu controle. Os preços das ações estão fora do meu controle. As decisões dos meus chefes estão fora do meu controle. Então, não há nada que eu possa fazer. Eu me sinto submergindo cada vez mais a cada dia que passa. O que percebi com base no que testemunhei nas muitas empresas para as quais dei palestras ao longo dos últimos 2 anos é que a crise de 2008 e suas consequências instilaram uma forma de desamparo aprendido, a uma crença na futilidade das nossas ações, em muitos trabalhadores do mundo todo. Mas o problema é que, quando eliminamos do nosso mapa mental quaisquer caminhos que nos possibilitem encontrar oportunidades na adversidade, pior ainda, quando perdemos a motivação para procurar esses caminhos, acabamos minando a nossa capacidade de lidar com o desafio em questão. E a coisa não termina por aqui. Quando as pessoas se sentem impotentes em uma área da vida, elas não apenas desistem dessa área, como muitas vezes aprendem exageradamente a lição e a aplicam a outras situações. Elas se convencem de que um caminho que leva a um beco sem saída é uma prova de que todos os caminhos possíveis também terminam em um beco sem saída. Um revés no trabalho pode nos levar à apatia no casamento, ou um desacordo com um amigo pode nos desencorajar a tentar formar vínculos com os colegas e assim por diante. Quando isso acontece, nosso desamparo sai do controle, impedindo nosso sucesso em todas as áreas da vida. Essa é a própria definição de pessimismo e depressão, um mapa mental com todos os caminhos levando a becos sem saída, e uma receita garantida para o fracasso. Não precisamos ir muito longe para ver esse ciclo negativo em uma escala social mais ampla. O desamparo aprendido é endêmico em escolas de periferia, prisões e outros ambientes destituídos. Quando as pessoas não acreditam na existência de um caminho no qual elas podem encontrar oportunidades na adversidade, elas não têm praticamente opção alguma além de ficar tão por baixo quanto estão. Encontre as oportunidades na adversidade. Você provavelmente já ouviu falar da famosa história dos 2 vendedores de sapatos que foram enviados à África no início dos anos 1900 para avaliar as oportunidades. Eles enviaram telegramas separadamente ao chefe. Um deles dizia: "Em situação desesperadora. Eles não usam sapatos." O outro telegrama dizia: "E enorme oportunidade. Eles ainda não têm sapatos." Uma probabilidade seria que os mesmos 2 vendedores mandassem e-mails similares hoje se fossem enviados ao Alasca para vender aparelhos de ar-condicionado ou ao deserto de Gobi para vender roupas de banho. A questão é, naturalmente, que, quando algumas pessoas deparam com adversidades, elas simplesmente deixam de procurar maneiras de transformar fracassos em oportunidades ou transformar o negativo em positivo. Outras pessoas, as mais bem-sucedidas dentre nós, sabem que não é a adversidade em si, mas o que fazemos com ela, que determina o nosso destino. Algumas desistirão, desalentadas, enquanto outras reunirão as forças, capitalizarão seus pontos fortes e seguirão em frente. A história de 2 corretores da bolsa. Imagine 2 corretores da bolsa. Vamos chamá-los de Ben e Paul. Os 2 ganham salários poupudos, além de bônus. Os 2 têm anos de experiência no cargo e esperam continuar atuando nele por muito mais tempo. De repente, eles se veem diante de um tsunami financeiro que os atinge profundamente. Paul fica arrasado, e seu estilo de vida está em risco, bem como o seu Mercedes. E cada dia lhe traz notícias cada vez piores, um convite para mergulhar mais profundamente no desespero. Ben, apesar de ter ficado inicialmente tão arrasado quanto Paul, escolhe ver o evento como uma oportunidade de reavaliar suas metas e se envolver em um novo projeto. Formações similares, experiências profissionais quase idênticas e resultados radicalmente diferentes.
Todos nós conhecemos pessoas que reagiram à adversidade como Paul. Mas a história de Ben é absolutamente verdadeira. Ben Ashler exercia o cargo de diretor associado na divisão de bancos de investimento da Barclays quando foi inesperadamente demitido. Em vez de se limitar a lamentar a própria sorte, ele decidiu que aquele era o melhor momento para realizar a tão sonhada mudança de carreira e abriu um fundo hedge. Em resumo, Ben capitalizou sua má sorte transformando em uma oportunidade. E a oportunidade acabou se comprovando excelente. Apesar da crise na economia, ele conseguiu a adesão de muitos clientes e acabou ao mesmo tempo mais feliz e em melhores condições financeiras do que quando começou, tudo porque foi capaz de encontrar o terceiro caminho. A crise como catalisador. Felizmente, da mesma forma como crises pessoais podem proporcionar as bases para um crescimento individual positivo, o mesmo pode ocorrer no caso de crises econômicas. Elas muitas vezes impelem as empresas ao sucesso e, com efeito, muitas potências dos negócios do século XX, como a Hewlett Packard e a Texas Instruments, foram lançadas durante a Grande Depressão. De forma similar, as empresas de maior sucesso na América muitas vezes utilizaram as recessões para reavaliar e melhorar suas práticas de negócios. Como a time observou já em 1958, apesar de a mensagem ser tão relevante ainda hoje, para cada empresa que reduz suas operações, outra descobre novas maneiras de fazer as coisas que deveriam ter sido implementadas há anos, mas foram negligenciadas durante épocas de prosperidade. A adversidade econômica força as empresas a encontrarem maneiras criativas de cortar custos e inspira os gestores a retomar o contato com os colaboradores e as operações no chão de fábrica. O presidente de uma empresa admitiu que passar por uma recessão acabou se provando de valor inestimável. Descobrimos todas as espécies de revisões que poderíamos realizar para melhorar nossas operações. Hoje essas revisões funcionam tão bem que não voltaríamos ao nosso antigo estilo de fazer as coisas mesmo se a recessão acabasse amanhã. Isso poderia ter sido escrito mais de 50 anos atrás, mas basta dar uma olhada em como as empresas de maior sucesso conseguiram se recuperar da última recessão para verificar que o princípio continua válido nos dias de hoje. Os melhores líderes são aqueles que mostram do que são feitos não durante os anos de vacas gordas, mas em momentos de dificuldade. Apesar de a reação natural de um líder diante de uma crise financeira poder ser recuar e esperar para ver o que vai acontecer, o Wall Street Journal salienta que essa abordagem é totalmente equivocada. Em vez disso, os gestores devem redobrar os esforços, porque as crises podem ser catalisadoras da criatividade. Os líderes que se permitem ficar paralisados diante dos obstáculos que encontram deixam passar essa grande oportunidade. O desamparo prejudicará não apenas o desempenho deles como também o bem-estar dos funcionários e os resultados financeiros da empresa. Por outro lado, os líderes que se sentem energizados pelos desafios e motivados pelo fracasso se beneficiam de todos os tipos de recompensas incríveis. Por exemplo, enquanto outros líderes estavam com dificuldade de manter suas empresas em operação, Indra Nooyi, CEO da PepsiCo, viu a recessão como uma oportunidade de viajar pelo mundo, para motivar pessoalmente os colaboradores e garantir que eles continuassem confiando na empresa. E essa manobra rendeu dividendos. Ela não apenas elevou o moral e o desempenho de sua empresa como, em 2009, a revista Fortune elegeu a mulher mais poderosa do mundo dos negócios. A questão é que, quando nos vemos diante de obstáculos ou fracassos, sucumbir ao desamparo nos mantém caídos no chão, ao passo que buscar o caminho da oportunidade nos ajuda a nos levantar. Com isso em mente, veja a seguir algumas estratégias para encontrar o terceiro caminho na sua carreira e vida profissional. Altere os fatos alternativos. Considere o seguinte cenário, que apresentei a líderes de negócios em países ao redor do globo, sempre com os mesmos resultados. Imagine por um momento que você entra em um banco. Há 50 outras pessoas no banco. Um ladrão entra e dispara sua arma uma vez. Você é atingido no braço direito. Agora, se você estivesse descrevendo esse evento aos amigos e colegas no dia seguinte, você se descreveria como um sortudo ou um azarado?
Quando faço essa mesma pergunta aos executivos nas minhas sessões de treinamento, a resposta geralmente, e enfaticamente, se divide na proporção de cerca de 70-30, 70% afirmam ter sido um evento extremamente infeliz, os outros 30% consideram que teriam tido muita sorte. É revelador que o mesmo evento é capaz de inspirar interpretações tão diferentes, mas o verdadeiro insight surge quando peço que eles expliquem como chegaram a essa conclusão. As pessoas que se considerariam azaradas argumentam na seguinte linha: eu poderia ter entrado em qualquer banco a qualquer momento. Esse tipo de coisa quase nunca acontece. Não é muito azar eu estar justamente naquele banco e naquele exato momento? E ainda por cima ter sido baleado? Tenho uma bala no meu braço, como posso achar que tive sorte? Entrei no banco perfeitamente saudável e saí em uma ambulância. Não sei quanto a você, Shawn, mas não é o que eu chamaria de diversão. Uma das minhas respostas preferidas veio de uma banqueira chamada Elsie, com um sotaque britânico impecável. Isso seria fundamentalmente inconveniente, ela disse em tom seco. Mas a minha resposta preferida e que, na verdade, ouvi mais de uma vez, e sempre de alguém do mercado financeiro, e havia pelo menos 50 outras pessoas no banco. Sem dúvida alguém lá mereceria ser baleado mais do que eu. Com uma resposta como essa, não estou certo de que isso seja verdade. Essas pessoas não conseguem entender como algo tão corriqueiro como ir ao banco pode se transformar em um tiroteio e ainda ser visto como um evento auspicioso. Mas então eles ouvem as explicações do outro grupo para o mesmo evento? Eu poderia ter sido baleado em uma parte do corpo bem pior que o braço. Poderia ter morrido. Eu me consideraria incrivelmente sortudo. É incrível que mais ninguém tenha se ferido. Havia pelo menos 50 outras pessoas no banco, inclusive crianças. É uma enorme sorte que todo mundo tenha vivido para contar a história. Apesar de as respostas diferirem acentuadamente, a questão é que cada cérebro na sala faz exatamente a mesma coisa. Ele inventa, e este é um termo importante ou um fato alternativo. Um fato alternativo é um cenário alternativo que nosso cérebro cria para nos ajudar a avaliar e compreender o que realmente aconteceu. Veja o que quero dizer com isso. As pessoas que se consideraram azaradas imaginaram um cenário alternativo no qual elas não foram baleadas. Em comparação, o resultado lhes parece ter sido um grande azar. Mas o outro grupo inventou um cenário alternativo bastante diferente, e eles poderiam ter sido baleados na cabeça e morrido ou muitas outras pessoas poderiam ter sido feridas. Em comparação com isso, teria sido uma grande sorte sobreviver ao evento. O ponto crucial é que os dois fatos alternativos são completamente hipotéticos. Considerando que esse fato é inventado, temos o poder, em qualquer situação, de escolher conscientemente um fato alternativo que nos faça sentir sortudos e não desamparados. E a escolha de um fato alternativo positivo, além de simplesmente fazer nos sentirmos melhor, nos predispõe a toda uma série de benefícios à motivação e ao desempenho que, como já sabemos, acompanha uma atitude mental positiva. No entanto, escolher um fato alternativo que nos leva a temer mais a adversidade na verdade faz o obstáculo parecer mais imponente do que realmente é. Por exemplo, em um estudo interessante, pesquisadores da University of Virginia pediram que os participantes subissem em um skate no alto de um morro e estimassem a inclinação do morro. Quanto mais temeroso e perturbado o participante se sentia sobre o skate, mais o morro aparentava ser alto e íngreme. Quando escolhemos um fato alternativo que faz nos sentirmos pior, na verdade estamos alterando a nossa realidade, permitindo que o obstáculo exerça uma influência muito maior sobre nós do que deveria. Mude o seu estilo explanatório. A maioria dos profissionais enfrenta empecilhos no dia a dia, mas a vida de um vendedor é, quase por definição, repleta de fracasso e rejeição. Em muitas áreas, apenas 1 em cada 10 contatos leva a uma venda, o que significa que esses vendedores enfrentam rejeições 90% das vezes. Isso pode ser bastante desanimador depois de um tempo, o que ajuda a explicar por que a rotatividade de vendedores de seguros de vida costuma ser tão alta.
No final dos anos 1980, a rotatividade aumentou tanto na MetLife que metade dos novos vendedores desistia no primeiro ano e apenas 1 de cada 5 permanecia na empresa até o 4º ano. No total, a empresa estava perdendo mais de 75 milhões de dólares por ano só com custos de contratação. Foi quando a MetLife procurou Martin Seligman, que já tinha deixado de estudar o desamparo aprendido em cães e estava então utilizando os resultados desses estudos para explorar como as pessoas se recuperam de todos os tipos de adversidade. Seligman notou que, apesar de a maioria dos participantes das pesquisas de fato começar a se sentir angustiada e impotente depois de enfrentar um contratempo depois do outro, uma minoria parecia imune. Não importava qual dificuldade eram forçados a encarar, eles sempre se recuperavam imediatamente. Ele logo descobriu que todos tinham em comum um estilo positivo de interpretar a adversidade, ou o que os pesquisadores chamaram de um estilo explanatório otimista. Décadas de estudos subsequentes demonstraram que o estilo explanatório, a maneira como escolhemos explicar a natureza dos eventos ocorridos, provoca um impacto crucial sobre a nossa felicidade e sucesso futuro. As pessoas com um estilo explanatório otimista interpretam a adversidade como algo pontual e temporário, algo como, a situação não é tão ruim assim e vai melhorar, enquanto aquelas com um estilo explanatório pessimista veem os mesmos eventos como mais globais e permanentes, por exemplo, a situação é terrível e nunca vai mudar. Em consequência, suas crenças afetam diretamente suas ações. Aqueles que acreditam na última afirmação mergulham no desamparo e param de tentar, enquanto aqueles que acreditam na primeira afirmação são impelidos a melhorar o desempenho. Hoje sabemos que praticamente todos os caminhos para o sucesso são ditados pelo estilo explanatório. Esse estilo pode indicar qual será o desempenho de alunos no colegial e até o de novos recrutas na Academia Militar dos Estados Unidos. Recrutas no primeiro ano com um estilo explanatório mais otimista apresentam um desempenho melhor do que sugerem suas notas nas provas e têm menos chances de desistir do que os colegas. No mundo dos esportes, estudos com atletas, variando de nadadores universitários a jogadores de beisebol profissional, mostram que o estilo explanatório é um bom fator preditor do desempenho atlético. Ele chega a prever o quanto uma pessoa é capaz de se recuperar de uma cirurgia de ponte de safena. Dessa forma, quando Seligman foi contratado para ajudar a solucionar os problemas que os vendedores de seguro de vida estavam tendo na MetLife, um dos primeiros fatores que ele analisou foi o estilo explanatório deles. E, de fato, os testes revelaram que os vendedores com estilos mais otimistas vendiam 37% mais seguros do que os pessimistas e que os vendedores mais otimistas vendiam até 88% mais que os mais pessimistas. Além disso, os vendedores otimistas apresentavam metade da probabilidade de pedir demissão em relação aos pessimistas. Essa era a resposta que a MetLife estava procurando. Eles decidiram contratar uma força especial de vendedores selecionados exclusivamente com base no estilo explanatório. E a estratégia se mostrou rentável. No ano seguinte, esses vendedores venderam 21% mais que seus colegas pessimistas. No segundo ano, a diferença foi de 57%. Ciente de ter encontrado uma mina de ouro, a MetLife decidiu reformular completamente suas práticas de contratação desde então. Se os candidatos não passassem no teste padronizado do setor, mas apresentassem uma boa pontuação em uma avaliação do estilo explanatório, a MetLife os contratava mesmo assim. E, se passassem no teste, mas apresentassem um desempenho insuficiente no estilo explanatório, a empresa os rejeitava. O resultado foi que, em alguns poucos anos, a rotatividade na MetLife despencou enquanto a participação de mercado da empresa aumentou quase 50%. Aprenda o ABCD. Naturalmente, transformar a adversidade em oportunidade é uma habilidade mais natural para algumas pessoas do que para outras. Algumas pessoas já possuem um estilo explanatório otimista. Elas imaginam automaticamente cenários alternativos que fazem se sentirem sortudas, interpretam as adversidades como efêmeras e pequenas e enxergam oportunidades inerentes onde os outros só veem maus presságios. Outras pessoas não possuem um estilo explanatório otimista. Felizmente, essas técnicas podem ser aprendidas.
Uma maneira de nos ajudar a enxergar o caminho da adversidade à oportunidade é praticar o modelo ABCD da interpretação em Adversity, Belief, Consequência e Disputation, em português, adversidade, crença, consequência e contestação. A adversidade é um evento que não temos como mudar. A crença é a nossa reação ao evento, ou o motivo por que achamos que ele ocorreu e o que achamos que ele significa para o futuro. Será que se trata de um problema apenas temporário e pontual por natureza ou acreditamos que ele seja permanente e generalizado? Existem soluções disponíveis ou acreditamos que o problema é impossível de ser solucionado? Se acreditarmos no primeiro caso, ou isto é, se vemos a adversidade como algo de curto prazo ou como uma oportunidade de crescimento ou algo apropriadamente confinado a apenas uma parte da nossa vida, maximizamos as chances de uma consequência positiva. Mas, se a crença nos conduz por um caminho mais pessimista, o desamparo e a inação podem levar a consequências negativas. E é nesse ponto que devemos aplicar a contestação. A contestação diz respeito primeiro a nos convencer de que a nossa crença não passa disso, uma crença e não um fato, e depois desafiá-la, ou contestá-la. Os psicólogos recomendam externalizar essa voz, isto é, fingir que ela é proveniente de outra pessoa, de forma a realmente contestarmos a outra pessoa. Quais são as evidências que sustentam essa crença? Ela é incontestável? Nós deixaríamos um amigo seguir um raciocínio como esse? Ou será que o raciocínio é claramente enganoso quando tomamos distância de nós mesmos e analisamos a situação objetivamente? Quais são algumas outras interpretações plausíveis para o evento? Haverá outras reações que podem ser adaptadas à situação? Existe algum outro fato alternativo que podemos adotar em vez desse raciocínio? E, por fim, se a adversidade for de fato grave, será que ela é tão grave quanto acreditávamos inicialmente? Este último método em particular é chamado de decatastrofização, provar a nós mesmos que, apesar de a adversidade ser real, ela talvez não seja tão catastrófica quanto achávamos que fosse. Isso pode soar como um mero lugar comum tirado de um cartão motivacional, mas a ideia de que as coisas nunca são tão ruins quanto parecem é, na verdade, um fato baseado na nossa biologia fundamental. Como milhares de anos de evolução fizeram de nós tão incrivelmente eficientes em nos adaptar até às circunstâncias mais extremas da vida, a adversidade nunca nos atinge tanto, ou por tanto tempo, a quanto acreditamos que seja o caso. Por exemplo, podemos achar que uma terrível lesão alterará para sempre a nossa capacidade de sermos felizes, mas, na verdade, após um ajuste inicial e um período de provações, a maioria das vítimas de paralisia recupera praticamente o mesmo nível de felicidade que tinha antes da lesão. Dito de forma simples, a psique humana é muito mais resiliente do que podemos imaginar. É por isso que, quando estamos diante de uma possibilidade terrível, como por exemplo, o fim de um romance ou a perda de um emprego, superestimamos o quanto isso nos fará infelizes e por quanto tempo sofreremos. Tornamo-nos vítimas da negligência imunológica, que significa que costumamos negligenciar o quanto nosso sistema imunológico psicológico é eficaz para nos ajudar a superar as adversidades. Daniel Gilbert, autor de Stumbling on Happiness, conduziu inúmeros estudos demonstrando a negligência imunológica em ação. Estudantes universitários superestimam o quanto ficarão arrasados com o fim de um relacionamento romântico. Professores assistentes acreditam que, se não forem aceitos para serem professores titulares, isso levará a níveis acentuadamente reduzidos de felicidade, quando na verdade não é o que acontece. As adversidades, não importa quais sejam, simplesmente não nos abatem tanto quanto supomos. O simples conhecimento dessa idiosincrasia da psicologia humana, em que o nosso medo das consequências é sempre pior que as consequências em si, pode nos ajudar a adotar uma interpretação mais otimista dos obstáculos e contratempos que inevitavelmente enfrentaremos. Dessa forma, da próxima vez que você se pegar se sentindo desalentado ou impotente em relação a algum contratempo na sua carreira, alguma frustração no seu trabalho ou alguma decepção na sua vida pessoal, lembre que sempre há um terceiro caminho, no qual as oportunidades ocultas na adversidade se revelam, basta você encontrá-lo. E,
Acima de tudo, lembre-se de que o sucesso não é uma questão de nunca cair e nem mesmo de cair e se levantar repetidamente, como fiz no experimento ajudando os idosos. O sucesso é mais do que a simples resiliência. É uma questão de usar essa queda para nos impelir na direção oposta. É uma questão de capitalizar os contratempos e as adversidades para nos tornarmos ainda mais felizes, ainda mais motivados e ainda mais bem-sucedidos. Não é simplesmente enfrentar as adversidades, mas encontrar as oportunidades que se escondem atrás delas.